Olá a todos, vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Vamos dar continuidade ao estudo da Apologia da Confissão de Augsburgo, hoje com os artigos 3 e 4. O artigo 3, que fala sobre Cristo, o artigo 4, que é o artigo, para muitos, o mais importante de todos os artigos da Confissão de Augsburgo e da Apologia, consequentemente, que é a justificação, que fala sobre a justificação. O primeiro artigo deste nosso vídeo, o artigo 3, ele não é um artigo polêmico, né? E lembrando sempre que a apologia foi uma resposta à confutação realizada pelos católicos romanos contra a Confissão de Augsburgo. O artigo 3 ele não é polêmico, vejam só como diz o texto. Os adversários aprovam o terceiro artigo da Confissão de Augsburgo, no qual confessamos que há em Cristo duas naturezas, isto é, uma natureza humana que foi assumida pelo Verbo na unidade de sua pessoa, que esse mesmo Cristo sofreu e morreu para reconciliar conosco o Pai, e outra em que foi ressuscitado para reinar, justificar e santificar os crentes, etc. Segundo o credo apostólico e o credo niceno. Certo? Então, não houve controvérsia, não houve polêmica, porque aqueles que fizeram a confutação, a Confissão de Augsburgo, não discordaram em ponto nenhum acerca do terceiro artigo, das duas naturezas de Cristo, tranquilo. Mas quando nós chegamos no artigo 4, aí nós nos deparamos com muitas controvérsias. Porque, obviamente, a doutrina romana, sempre quando eu falar doutrina romana, entenda, doutrina católico-romana, apostólica romana, é uma doutrina que não abraçou a doutrina da justificação pela fé. Não concorda. E nesse ponto há uma clara divergência, uma clara diferença e separação entre os cristãos que seguem a profissão de fé luterana e entre aqueles que seguem a profissão de fé romana. E aí você pode estar assim questionando, mas onde que há essa controvérsia? Em muitos pontos. Eu vou trazer apenas alguns. Mas basicamente, para simplificar melhor esse nosso entendimento, nós confessamos, cremos, ensinamos e confessamos que nós somos salvos unicamente pela fé em Cristo Jesus. Unicamente pela obra de Cristo, né? A fé, ela é um meio, mas não somos salvos pela fé, somos salvos pela graça de Deus revelada na obra de Cristo. Mas a fé é importante, a fé é um meio. E assim nós somos justificados por Cristo. Somos justificados pela obra de Cristo. Ou seja, somos declarados justos. Somos declarados não mais culpados. E assim somos absolvidos no tribunal de Deus, não por aquilo que fizemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós, em nós e para nós. Certo? Então, diante desta simplificação, vamos tentar ampliar um pouquinho o leque. Eu separei aqui alguns pontos do nosso texto, e aí nós poderemos ler nos artigos 4, 5 e 6, e mais adiante no artigo 20, eles nos condenam por ensinarmos que os seres humanos não alcançam o perdão dos pecados por causa de seus méritos, mas gratuitamente por causa de Cristo, mediante a fé em Cristo. Eles nos condenam por duas coisas. Por negarmos que os seres humanos alcançam o perdão dos pecados por causa de seus méritos, ou seja, os romanos acreditavam e ainda acreditam na importância dos méritos humanos, certo? E também
por afirmarmos que os seres humanos obtêm o perdão dos pecados pela fé, sendo justificados pela fé em Cristo. Certo, então, são duas as razões principais. Por negarmos que os seres humanos alcançam o perdão dos pecados por causa de seus méritos e porque nós afirmamos que os seres humanos obtêm o perdão dos pecados pela fé, sendo justificados pela fé em Cristo. É claro que nem sempre isso vai estar muito esclarecido na cabeça do católico romano. Vai ter muitos católicos romanos que vão dizer assim para você, para mim: não, eu sou salvo porque Cristo me salvou. Sim. Mas o que a doutrina romana, de forma oficial, declara e afirma, não é isso. Afirma que a obra de Cristo é importante, mas que os méritos pessoais também são. E que ninguém poderá ser salvo se não tiver também méritos. Certo? Continuando em nosso texto. Toda a escritura deve ser distribuída entre estes dois tópicos principais, entre lei e promessas. Pois ora ela propõe a lei, ora a promessa de Cristo, a saber, ou promete que Cristo virá e por causa dele promete o perdão dos pecados, a justificação e a vida eterna, ou no Evangelho, depois de sua vinda, Cristo promete o perdão dos pecados, a justificação e a vida eterna. E neste debate denominamos lei os mandamentos do Decálogo, onde quer que constem nas Escrituras. Vejam só. Então, é um ponto muito fundamental para nós que somos luteranos e para outros cristãos que também seguem esta mesma doutrina, que na palavra de Deus nós temos dois tipos de mensagem. Ou temos uma mensagem de lei, ou temos uma mensagem de evangelho. Ou temos uma mensagem de prescrição daquilo que o ser humano deve fazer, mas também de condenação, porque o ser humano não consegue fazer, ou temos uma mensagem da boa notícia, daquilo que Deus fez e faz por cada um de nós. E o que acontece muitas vezes? Quando você exige obras, méritos, você confunde lei e evangelho. Você não faz a distinção entre a lei e o evangelho. Porque ambas são importantes. A pregação da lei ela é importante. Por isso tem tanta lei nas escrituras também. Para mostrar que nós temos um caminho a percorrer que não somos capazes de percorrer por nós mesmos. E também, claro, a pregação do evangelho que vai mostrar para nós que há um caminho que já foi percorrido. Não por nós, mas por Cristo. Mas quando você confunde isso e diz, nossa, você tem que percorrer esse caminho por você mesmo, se você não conseguir, você não será salvo. Acaba havendo uma confusão entre lei e evangelho e um problema é criado. Continuando, mais um destaque aqui. O leitor prudente pondere apenas isto. Se essa é a justiça cristã, qual é a diferença entre filosofia e doutrina de Cristo? Se merecemos o perdão dos pecados por esses atos feitos por nós, para que serve Cristo? Se podemos ser justificados pela razão e suas obras, qual é a utilidade de Cristo ou da regeneração? Nem é necessário explicar muito esse ponto, né? Está muito claro. Quer dizer, por que Cristo veio, encarnou, cumpriu a lei em nosso lugar, morreu em nosso lugar? Porque nós não éramos capazes de fazer isso e não somos. Agora, como que eu posso afirmar, sim, o ser humano tem méritos também na salvação? Sim, o ser humano também precisa realizar boas obras para ser salvo. Se eu afirmo isso, eu estou descartando a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo. Continuando, ouvimos que alguns, em vez da pregação, puseram de lado o evangelho e explicaram a ética de Aristóteles. Claro, porque se você é capaz de seguir a vontade de Deus, se você é capaz de ser uma pessoa melhor, olha, dá até para olhar para esse tratado chamado Ética de Aristóteles, que vale a pena, hein? É interessante. Olha, a gente pode até ler esse tratado, esse livro, essa Ética de Aristóteles. Agora,
Colocar isso em pé de igualdade com as Escrituras? Colocar isso em pé de igualdade com a obra de Cristo? Pelo amor, né? Os adversários nada ensinam além da justiça da razão, ou em todo caso da lei, a qual contemplam como os judeus contemplaram a face velada de Moisés. E nos hipócritas despreocupados que julgam satisfazer a lei, estimulam a presunção e a confiança vã nas obras, bem como o desprezo da graça de Cristo. Em contraposição, lançam no desespero consciências assustadas que, praticando obras com dúvida, jamais poderão experimentar o que é a fé e o quanto ela é eficaz. Continuando, a favor da nossa afirmação temos testemunhos não só das Escrituras, mas também dos pais, que os romanos afirmavam seguir. E aí Lutero vai citar, olha, Agostinho discute fartamente com os pelagianos, que eram pessoas que seguiam mais ou menos o que a doutrina católica prega, dizendo que a graça não é dada por causa de nossos méritos. Agostinho afirmava isso. Ele diz o seguinte a respeito da natureza e da graça: se a capacidade natural baseada no livre-arbítrio for autossuficiente tanto para saber como se deve viver quanto para bem viver, Cristo morreu em vão, e em consequência o escândalo da cruz foi esvaziado. E aí, já estamos nos aproximando do final deste vídeo, que é a primeira parte ainda da apologia do artigo 4. Nós ainda vamos estudar mais, porque são muitas páginas aqui no livro e na obra Apologia. Fala sobre o que é a fé justificadora. E diz assim: facilmente se pode discernir o que diferencia essa fé da justiça da lei. Fé é a latreia, adoração, culto, ou latria, que recebe os benefícios, não confundir com idolatria, hein? Que recebe os benefícios oferecidos por Deus. A justiça da lei é a latreia, que oferece nossos méritos a Deus. Pela fé, Deus quer ser adorado de tal maneira que dele recebamos o que ele promete e ele oferece. Não é aquilo que nós oferecemos a Deus. É aquilo que ele nos oferece. Essa é a fé justificadora. A fé em Cristo justifica. Em nenhuma parte os adversários conseguem dizer como é dado o Espírito Santo. Vejam que interessante isso aqui. Eles imaginam que os sacramentos conferem o Espírito Santo ex opere operato. Que é isso, pastor? Pela mera realização, quer dizer, não, a pessoa vai receber o Espírito Santo pela mera realização do batismo, pela mera realização da Santa Ceia, pela mera realização daqueles outros sacramentos que a Igreja Romana seguia. Ela já vai receber o Santo Espírito, né? O Espírito Santo, sem o movimento positivo da parte de quem recebe, como se a dádiva do Espírito Santo fosse, na verdade, uma coisa sem valor. É como você jogar água em alguém, já limpou, tá limpo, e não precisa do sabão, e não precisa, né, que a pessoa tenha aquela valorização do que está acontecendo. Mas você está falando de algo que vocês não seguem, porque vocês batizam crianças, a criança não está batizando aquilo que está acontecendo com ela naquele momento. Ora, quem disse? Uma coisa é a fé reflexiva, que é a fé que nós conseguimos confessar, professar. Outra coisa é a fé simplesmente que nós recebemos. A fé que é um milagre. É óbvio, a fé não é uma obra humana. A fé é um milagre de Deus. Mas eu também posso negar. Ou seja, eu nego a fé, eu não me importo com o meu batismo, mas mesmo assim ele me deu o Espírito Santo, porque ele opera por ele mesmo. Não é assim. Nós, porém, falamos de uma fé que não é cogitação sem valor, mas que liberta da morte, que produz vida nova nos corações e é obra do Espírito Santo, que não coexiste com o pecado mortal, mas produz bons frutos sempre que estiver presente, conforme diremos adiante. É necessário manter a sentença de que Cristo é mediador. Também é necessário sustentar que a fé justifica, pois como Cristo é mediador, se não nos valermos dele como mediador da justificação, crer é isto, confiar nos méritos de Cristo, que é certo que Deus quer se reconciliar conosco por causa dele.
A lei não ensina o perdão gratuito dos pecados. Igualmente, não se pode cumprir a lei a não ser que primeiro se tenha recebido o Espírito Santo. Os que negam que a fé justifica, nada ensinam além da lei, abolindo o Evangelho e Cristo. Ora, como que eu posso cumprir a lei se eu não receber o Espírito Santo? É impossível. E se eu recebi o Espírito Santo, eu já fui justificado pela fé. Eu já estou vivendo em santidade. Eu já estou sofrendo, ou melhor dizendo, recebendo as atribuições da santificação. Uma coisa é a justificação, que ocorre antes, outra coisa é a santificação. Então, o que tudo isso quer dizer, pastor? Finalizando aqui, trazendo uma explicação final. A gente precisa entender muito bem o que é justificação e o que é santificação. Nós não podemos misturar essas coisas. Nós precisamos entender o que é lei e o que é evangelho. Nós não podemos misturar essas coisas. A doutrina romana da salvação pelos méritos de Cristo, juntamente com os méritos humanos, ela acaba deturpando o evangelho e fazendo uma bagunça e uma mistura entre lei e evangelho, entre santificação e justificação. Vamos lá. Justificação. Eu recebo inteiramente de Cristo. Sou declarado justo pela obra de Cristo em meu favor, unicamente pela obra de Cristo. Ponto. Santificação. Eu recebo o Espírito Santo, os dons do Espírito, e assim posso viver em novidade de vida. Não ainda de uma maneira perfeita, porque eu ainda não cheguei ao céu. Mas eu só vou ser santificado por Deus, pelo Espírito Santo, para que eu possa, aos poucos, ir procurando em evolução, sim, ser santo, cumprir a vontade de Deus, seguir a lei. Mas perceba que primeiro eu preciso ser justificado para depois ser santificado. Primeiro eu preciso receber a fé, receber os dons do Espírito, receber o Espírito Santo, para daí então cumprir a lei. Não cumprir a lei para que eu possa ser salvo. A sequência aqui, a ordem dos fatores altera o produto, como diz aquela máxima matemática. Certo? E conscientes de tudo isso, o que nós precisamos entender? Trazendo a aplicação prática, já que o título desse nosso projeto desse ano é Confissões Luteranas para hoje. O que isso tem a ver com a gente hoje, pastor? Tudo. Tem tudo a ver. Eu não posso exigir do meu próximo a perfeição se eu não sou perfeito. Eu não posso exigir do meu próximo o cumprimento integral da lei se eu não consigo cumprir. O que Deus faz conosco na justificação? Ele é misericordioso. Ele nos ama ao ponto de ter enviado seu único filho para morrer por nós. Como que nós iremos reagir a isso? Iremos, em resposta a esse amor de Deus, também amá-lo, certo? E em resposta ao amor de Deus, nós iremos amar o nosso próximo, ainda que ele não seja digno do nosso amor. E basicamente, nós poderemos viver uma vida diferente. Não pautados pelo toma lá da cá, que é terrível, que nos aprisiona, que nos coloca numa escravidão. Mas pautados pela liberdade que Cristo nos concede, nos salvando do pecado, do diabo e da morte. É isto para hoje. Eu espero que este vídeo tenha feito algum sentido para você, para a sua vida, para a caminhada de fé. Continue seguindo o nosso canal, nosso projeto Confissões Luteranas para hoje. E no próximo vídeo nós retornamos com um pouco mais deste quarto artigo que ainda será alvo das nossas reflexões. Fique na paz do Senhor até nosso próximo vídeo.